Colorado! Estamos invadindo as ondas da web aqui no canal do Inter, no YouTube e também no @SC Internacional, no Facebook, ao vivo, todos os dias, aqui no canal do Inter, na dobradinha número 1 do futebol colorado no Rio Grande do Sul, com o @SC Internacional no Facebook, ao vivo no Face, ao vivo no canal do Inter. O programa do Inter de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas para você, trazendo as informações do Clube do Povo do Rio Grande do Sul, entrevistas com a temática colorada, do Colorado mais amado do Brasil, do Esporte Clube Internacional. E o programa do Inter sempre para a Alfa. Jogue com segurança, na casa de responsa. Nas redes sociais é @alfabetbr e o site alfa.bet.br. Alfa, a nova patrocinadora do Internacional. Está chegando o dia 4 de abril. 4 de abril, aniversário de 116 anos do Internacional. No dia 6 de abril, 2 dias depois, aniversário de 56 anos do Beira-Rio, o único estádio do mundo erguido das águas pela força de um povo. Beira-Rio, 56 anos, Inter, 116 anos, a Noite Gigante. Sexta-feira, 4 de abril, terceira edição da Noite Gigante, aqui no Beira-Rio, ingressos à venda, antecipa, garanta já o seu ingresso para vir para a Noite Gigante no dia 4 de abril. Muitas atrações já confirmadas e a atração principal é Mumuzinho, no Anfiteatro Beira-Rio, dia 4 de abril, ingresso à venda no Mundo Colorado e também no maiores informações no www.internacional.com.br. O Grupo Zoeira confirmou presença também. Terão outras atrações, mas a atração principal, a atração nacional é o Mumuzinho na Noite Gigante, terceira edição, nesta sexta-feira, 4 de abril, na semana que vem, portanto, sem ser amanhã. Na semana que vem tem Noite Gigante pra gente bailar aqui no Beira-Rio com muito som, com muito samba, pagode, com a cara do Clube do Povo. E hoje começa o programa recebendo aqui, falaremos ao longo do programa sobre um tema que, já que eu falei em Clube do Povo, tem tudo a ver também com o Clube do Povo. O Internacional observando jogadores, levando observadores técnicos do clube, do celeiro de Ases, para a periferia, para as comunidades de Porto Alegre, da região metropolitana, para bairros, para vilas, para as regiões periféricas, regiões centrais também da cidade de Porto Alegre e da região metropolitana. O Inter fazendo um trabalho social, buscando, dando oportunidade a jogadores da região e também observando e buscando talentos aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Internacional que, ao longo da sua história de 116 anos, sempre teve muitos craques, muitos ídolos vindos de fora, evidentemente, de fora de Porto Alegre, de fora do Brasil, como Elias Ricardo Figueroa Brander, como o catarinense Falcão e tantos outros, mas Fernandão Goiano, mas também muitos jogadores aqui de Porto Alegre, desde sempre, desde os tempos idos de Tesourinha, de jogadores com a formação sempre no Clube do Povo, Daniel da Costa Franco, o Pinga e tantos outros jogadores de Porto Alegre que brilharam, o Caico, que brilharam com a camisa do Internacional. Falaremos sobre isso na sequência aqui do programa do Inter. Mas antes, quero receber aqui o amigo de longa data, José Avelini, da Revista Gol que está chegando aos seus 42 anos, e a edição de março da Revista Gol é muito especial. Revista Gol, destacando o título do Inter, o 46º título estadual do Internacional, e o título da Revista Gol é maravilhoso, a manchete de capa. Um título que vale por 8. Edição especial contando a história do Campeonato do Internacional, do Campeonato Gaúcho 2025, encartado um pôster belíssimo do Inter campeão gaúcho, aqui com a Marques Pan. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Abraço pessoal da Marques Pan, sempre prestigiando as coisas do Internacional. José Avelini, que edição linda, eu não li ainda para saber a qualidade do conteúdo, mas com a edição sempre gabaritada e qualificada do meu amigo Jorge Tubino, sei que o conteúdo está
qualificado e a beleza plástica de diagramação, de cores, de fotos. Realmente, eu já constatei. Belíssima edição da Revista Gol, Avelino. Obrigado pela presença e pela revista. Muito obrigado, Hernani Campelo. Obrigado mesmo. É uma satisfação muito grande estar no teu programa. Eu estar aqui divulgando a Revista Gol, essa edição especial, histórica do Internacional campeão do mundo, ou melhor, campeão gaúcho. Eu falo tanto campeão gaúcho, é campeão do mundo FIFA, né? O único campeão, exato. Então a gente tem o hábito, sempre quando fala em campeão gaúcho, às vezes dá uma travada e fala em campeão da América, campeão do mundo. Mas é muito bom, depois de tantos anos, quase uma década, o Internacional não ganha nada. Aquilo ali estava me deixando muito angustiado, porque, como tu mesmo disseste, a edição é editada por mim, pelo Jorge Tubino. Quem assina é ele, na verdade, mas é uma revista muito gaúcha, nossa, tradicional, que aborda todos os aspectos na área do esporte, é no campo, é no treinamento, é nos jogos. E o Tubino é um gremista, e eu sou um colorado, e tu vê. Então há uma dualidade aí, no sentido jornalístico, de a gente fazer um trabalho com qualidade, um trabalho técnico, que a gente não mistura aí clubismo, paixão. Então o Tubino como gremista e eu como colorado, a gente consegue fazer uma ressonância intelectual, inteligente, boa, no sentido de que o leitor se agrade, se interesse e vá lá na banca de revista e compra a revista. Então essa edição é uma edição especial, histórica. Eu até tinha sugerido para o pessoal do marketing do Internacional que essa edição deve ir para a biblioteca do clube, deve ir para o acervo do clube, deve ir para o museu, porque é um documento histórico, é um documento em que, depois de 5 anos, no 5º mandato do presidente, é o primeiro título do presidente. Então, para os jogadores também, para a comissão técnica, para todos nós aí, então é uma alegria fazer essa edição, elaborar, arquitetar, tocar ela e colocar ela nas bancas de jornais e revistas. E é uma edição especial realmente para o torcedor colorado guardar, com muitas fotografias, com o pôster do título. Claro que hoje está tudo na internet, né? Mas o documento guardado, que fica para gerações e gerações, que ficará por anos e anos nas casas coloradas, nas bibliotecas, tem um valor ainda muito forte, muito importante, muito necessário. A pesquisa e o documento tem um valor realmente inestimável. E a revista está muito bonita. Olha essa página aqui, cerebral, com a linda foto do Alan Patrick, todos os detalhes do título, todos os detalhes da campanha do Internacional. E eu gostei de um outro destaque aqui, estou folheando a revista aqui ao vivo com vocês no programa do Inter, a classificatória de luxo aos jogos do Inter na campanha de classificação, o Inter campeão gaúcho invicto. Foi a 5ª vez que isso aconteceu desde 1961, quando o campeonato ficou unificado. Desde 1961, o Inter foi campeão invicto 5 vezes, em 7-2, em 7-4 e 3 vezes agora no século XXI, sendo esta a 3ª vez do século e a 5ª vez da história que o Inter é campeão invicto desde 1961. E gostei dessa página. O personagem do gauchão, Roger Machado. O Roger Machado. O treinador pela qual muitos colegas nossos da imprensa não estavam muito acreditando, e até torcedores não imaginavam que o Roger veio dar sorte no Internacional. E ele é um baita de um profissional de muita qualidade e merece todo o nosso respeito. Tinha gente que não acreditava. Eu dizia, não, esse entende de futebol, esse conhece as 4 linhas, esse conhece futebol, esse conversa com a bola. Portanto, eu acho que o Roger vai dar certo como realmente deu. Eu espero que o Roger continue trabalhando nesse sentido aí, formatando e melhora o time. Eu acho que o Internacional precisa de 3 jogadores. Mais 3? Mais 3 jogadores de ponta aí. Um grande zagueiro que possa dizer assim, aqui na minha área não entra. Sim, mas como dizia o Figueiredo, um lateral direito de altíssima qualidade que possa fazer um revezamento junto com o lateral esquerdo do Inter, que é o lateral esquerdo, o Bernabei, e o meio de campo, um jogador que, vamos dizer assim, que põe o pé em cima da bola, como o Alan Patrick faz, para
Esse já chegou, né? O Romero, né? Eu não sei, não lembro de ter visto ele jogar, não sei Tem que ver mais futebol por aí. Não sei se tem toda essa qualidade. Talvez. Quer 2 Alan Patrick. O Alan Patrick é o melhor jogador da América. E ele quer 2 Alan Patrick. Ele quer me enlouquecer. Aí que nem dizia o Santana, quer me enlouquecer. Tu quer 2 Alan Patrick no mesmo mas time? Se tiver 2 Alan Patrick ou 3, é melhor. Não, mas é impossível. Isso aí é a filosofia um pouco medieval, arcaica, de gente da imprensa e de treinadores atrasados. Se tu tem 5 Pelé no ataque... Mas só um pouquinho, mas onde é que tem outro Alan Patrick? Me diz um jogador no Brasil que jogue tanto quanto o Alan Patrick. Mas tu tá falando, me diz um. Não tem, mas tu tá falando desse como era o nome dele? Romero. O Romero. Se jogar o Romero e ele, eu acho que pode. Aliás, diga-se de passagem, esse jogador que saiu do Internacional foi pro Palmeiras, que saiu do Internacional. O Maurício, se estivesse no Internacional até os dias de hoje, jogando com o Patrick, eles formaram uma dupla ali com aquele outro que foi embora, que era o número 5, que foi embora para a Europa. Poxa, o cara vai ficando velho, vai esquecendo o nome. O Johnny. Eu achava aquele meio do campo assim, muito, muito bom, muito preparado, muito técnico. Eles pensavam, eles jogavam com inteligência e tocavam a bola com discernimento, com carinho. A bola chegava onde alguém chegasse, algum atacante com qualidade que fosse bom de bola, sempre ia meter gol para tudo que é lado. Pena que o Maurício foi embora, né? Mas aí ficou só o Patrick. Depois do Patrick, não entrou mais, não houve mais ninguém. Agora, tu tá me falando desse tem o Gabriel Carvalho, que fica no Inter até o meio da temporada e teve uma lesão no início do ano que acabou prejudicando o Gabriel Carvalho e deixando-o fora dos jogos do Gauchão. Gabriel Carvalho seria mais uma alternativa muito importante para o Roger Machado. E será, né? Até o meio do ano. Revista Gol, 42 anos, é edição... Já me perdi nas contas, 304 edições da Revista Gol, já nas bancas, Aveline? Já nas bancas, circulando aí pelas bancas de jornais e revistas, com divulgação das rádios, dos jornais, das televisões, e os colegas da imprensa não param de falar da revista, gostam muito da revista. Isso é bom, a gente ter esses parceiros, esses amigos aí, quando a gente lança a revista... O pessoal fala com atenção, com carinho, com dedicação, muito pela minha dedicação ininterrupta de manter essa publicação há 42 anos. Eu, às vezes, me acho assim, até um débil mental por estar mantendo a publicação até os dias de hoje. Eu lembro, cara, eu era guri, eu ia fazer 14 anos, e eu lembro da cena, impressionante, a gente tem umas memórias, né? Que a gente não consegue entender direito porque a gente tem. Coisas que a gente lembra e coisas que a gente não lembra. Eu lembro da primeira edição da Revista Gol sendo distribuída nas cadeiras do estádio Beira-Rio, eu no jogo com meu pai, lembro que eu fui atrás da pessoa que estava distribuindo as revistas para pegar uma revista, porque já desde aquela época eu era louco, tarado por jornal, revista. Tu não te lembra o título da matéria, né? Não lembro, a revista número 1. O 7 que não foi mentira. Uma edição especial em homenagem ao Valdomiro, que estava encerrando a sua carreira, tinha encerrado pouco tempo antes, e o 7 que não foi mentira. O Perna de Rifle, tinham vários títulos na capa, eu tenho essa revista guardada até hoje. E sabe que eu inclusive tenho... com autógrafo do Valdomiro. Eu tenho recebido ligações de vários amigos, colegas, tudo que é lugar, gente, jornalistas que já se foi, alguns que estão aí, e falam assim, o melhor título de todos os tempos da Revista Gol. Foi assim, como ele era o número 7, Valdomiro, a criação desse título, que foi criado por mim... O 7 que não foi mentira. O 7 que não foi mentira, foi um título assim que inteligentemente foi assim pensado, criado, elaborado e colocado nas páginas da revista com um discernimento assim, muito pontual. O 7 que não foi mentira. E 41 anos depois, esse título inspirou o mosaico do ano passado, inesquecível, da Popular, do Internacional, o maior 7 do RS. É verdade. Valdomiro Vaz Franco. Valdomiro Vaz Franco, já emenda um assunto no outro para divulgar mais uma vez, foi uma das pautas da edição de ontem aqui do programa do Inter. Valdomiro Vaz Franco estará sábado às 14 horas no Museu do Inter aqui no Beira-Rio, e inclusive vai participar da visita a Colorado. Então você, sócia do Internacional, torcedor do Inter, que quiser vir ao Beira-Rio no sábado,
poderá fazer uma visita colorada, uma visita guiada pelo Beira-Rio, com a presença do Valdomiro. Sábado, 2 da tarde, no Museu do Inter. Lembrando sempre, sócios e sócias do Internacional não pagam o ingresso, a entrada do museu, nem da visita colorada. E não sócios tem vários valores, tem meia entrada para várias categorias, além das meias entradas por exigência da lei. E ainda bem que existem essas leis, corretas leis. Então, sábado, 2 da tarde, visita colorada e visita ao Museu do Inter com Valdomiro Vaz Franco. Eu quero aproveitar essa oportunidade ímpar e singular, Hernani Campelo, para te dizer assim, de coração mesmo, com toda a minha honestidade que é peculiar. Eu vou torcer muito para o Internacional no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Acho que o Internacional pode aí beliscar aí a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil dá para beliscar. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, o Internacional vai precisar contratar. Indubitavelmente vai precisar contratar. Se quiser chegar lá, para chegar parelho, não digo nem ganhar, vai chegar parelho com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com o Botafogo. Mas precisa. Se não fizer essas 3 contratações, ou 4, para até exagerar um pouco mais, se não fizer essas pontuais contratações importantes e pertinentes, eu acho que nós podemos esbarrar aí. E eu acho que está na hora de nós buscar o teto, porque a gente está beliscando o teto há tanto tempo. Dois foram tirados na mão grande, né? 2020 e 2005. É verdade, mas não é sempre que fica a vida toda na mão grande. Tem uma hora que a gente tem que tirar essa da mão grande e ganhar no campo. Valeu, Avelino, obrigado pela presença. Tá, eu que agradeço o teu carinho, a tua atenção, a nossa relação, a nossa amizade, e eu fico feliz por te ter como amigo mesmo, verdadeiramente amigo e parceiro, companheiro. De longa data. De longa data. Um abraço, obrigado pela força. Somos vizinhos, e falta nós tomar uma cervejinha junto aí, não vai faltar oportunidade. Grande, Avelino. Agora, que beleza. Conversar com outro grande personagem do futebol, um outro amigo que fiz ao longo dessas trajetórias aí na bola, Lico Freitas. E agora aqui no programa do Inter temos a honra de receber o Lico Freitas, ex-jogador de futebol, ex-jogador do Inter, do Celeiro de Ases, depois ascendeu ao profissional do Inter, rodou o país, jogou em vários outros estados e vários outros clubes, jogou na Ásia também, tem uma trajetória interessante como jogador e após a carreira de jogador profissional, vem se dedicando ao futebol e trabalhando no Celeiro de Ases já há alguns meses, cerca de 4 meses, se não me falha a memória, 3, 4 meses, como observador de jogadores aqui na região metropolitana, fazendo um trabalho muito interessante, a gênesis do Clube do Povo, a observação de atletas na periferia, na região metropolitana, nas regiões periféricas de Porto Alegre, acompanhando treinamentos em vilas, em bairros de Porto Alegre, em campos de periferia e orientando jovens, acompanhando projetos sociais e esportivos e buscando talentos para o Internacional. Um trabalho que tem tudo a ver com a gênesis, com a essência do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Lico, uma alegria imensa conversar contigo aqui no programa do Inter. Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite, Campelo. É um prazer para mim também poder estar falando contigo, né, depois de tanto tempo. Mas a gente, claro, se acompanhando de longe aí, dentro do futebol. E para mim é um prazer estar vivendo isso tudo que tu acabou de falar, né? Eu vivi isso na pele, né? Eu fui morar com 13 anos aí embaixo da arquibancada no Inter. E hoje eu me identifico nesses lugares que eu procuro ir, né? O Clube do Povo vai lá e eu acabo me identificando com isso. Então é um prazer estar vivendo isso de novo. E tem achado muito legal, tem acompanhado, né, o trabalho que tu vens fazendo à distância, nos comunicados oficiais, nas postagens. Agradecer a nossa assessora de imprensa do Celeiro de Ases, a Rafaela Frison, que faz grande trabalho, e acompanho algumas postagens também de amigos em comum e fico sabendo do teu paradeiro. Esses dias tu estavas acompanhando um treinamento lá no meu querido Morro Santana, lá na zona leste de Porto Alegre, num projeto social muito interessante que tem lá o Santanense de Morro Santana, lá do professor educador social Neneco Matias. E assim tem sido, né? Em várias comunidades de Porto Alegre. Exatamente, Campelo. Esse lugar foi um lugar bem interessante, assim, bem proveitoso, né?
O Neneco, esse professor aí, faz um grande trabalho naquela comunidade, aonde que eu acho que 99% são meninos carentes de periferia, que talvez teriam dificuldade de ter essa visibilidade, né? E a gente, através do Inter, né? O Inter nos dá essa condição de ir até eles e poder observar, poder dar uma palavra, poder criar uma oportunidade para esses jovens aí que tanto querem, tanto necessitam, tanto precisam de uma oportunidade, e a gente tem tentado suprir da melhor forma, indo até esses lugares. Ainda na tua geração, né? Tu é nascido em 1974, geração 74. Acho que é a mesma geração do Caico, se não me falha a memória. Mesma geração Exatamente. do grande Caico. Vocês ainda são numa geração em que muitos porto-alegrenses tinham acesso ao internacional como atletas, né, categorias de base. Vinícius, zagueiro Vinícius, o Diego Diogo, a geração do Diego Diogo ainda um pouco, é uma geração bem depois da de vocês. Mas ainda muitos jogadores porto-alegrenses ou aqui da região metropolitana ainda no clube, no time profissional do Inter. Isso diminuiu bastante de lá para cá, especialmente nas 2 décadas. E hoje parece que o Internacional consegue se reaproximar dessas comunidades, porque já tem vários meninos subindo do celeiro de ases para o profissional, que são aqui de Porto Alegre, como o Iago Noal, como o Gabriel Carvalho. É também um objetivo do celeiro de ases, aproximar o clube dos talentos porto-alegrenses e da região metropolitana? Com certeza, campeão. É um dos objetivos, né, dos nossos gestores. Quando eu entrei no Inter, o Jorge ainda estava, né, mas o gestor mais diretamente comigo, assim, que trabalha comigo e que nos dá o norte é o Luther Alves. E ele tem priorizado bastante isso, né, de nós tá dando mais atenção, tá buscando, tá indo atrás desses lugares aqui na nossa grande região, independente do lugar, se é periferia, se é bairro, se é um lugar mais sofisticado. Eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares, mas ele tem dado muita ênfase, né, tem nos orientado a estar na vila, né, estar na periferia, estar nas nossas comunidades, que eu acho que um pouquinho mais atrás se perdeu um pouquinho isso, e eles entraram com essa filosofia, essa metodologia de trabalho de nós dar uma resgatada nisso, e é isso que a gente vem tentando fazer, né? A gente tem um grande parceiro também, que é o Tinga, então a Restinga é um lugar também que a gente seguida está lá, buscando jogador, buscando dar oportunidade, buscando dar uma palavra, e eu acho que isso tudo é importante para o futuro nosso aí, do nosso grande Colorado. Essa geração aí, 7-4, hein? Lico e Caico no meio-campo. Que dupla. Tive o prazer de ver essa dupla jogando, inclusive, no Sub-20 do Inter. É verdade, foi uma geração assim que todo mundo comenta até hoje, né? Às vezes a gente comenta lá, dá aquela boleirada lá no CT, e sempre tem um mais velho que lembra, né, na frente dos mais jovens, assim, e todo mundo comenta que era uma geração, foi uma das melhores gerações, né, que surgiram no Inter, que foi a categoria 74, que praticamente, assim, 15 jogadores fizeram carreira, né, e nós tinha a grande estrela, o grande craque, que era o Caico. A gente vivia, assim, o nosso time era montado, assim, em volta dele, porque realmente era um jogador diferenciado e conseguiu dar um retorno de futebol, um retorno financeiro, um retorno de identidade para o Inter, né? O Caico é aqui de Porto Alegre, o Caico treinava ali no gasômetro, naqueles campinhos ali de areia, e realmente a gente está o tempo todo tentando achar um Caico aí que já tem aparecido, né? O Iago, tem aparecido o Gabriel, tem outro menino aqui, um zagueiro também, que está começando a se criar, está na Sub-20 hoje, PH, da Vila Nova, né? E assim estamos tentando resgatar de novo aquela filosofia que a gente tinha dos porto-alegrenses, da grande Porto Alegre, que é importante. No profissional do Inter, tu tivesse poucas oportunidades, né, Lico, como jogador ali entre 94 e 96, uma época difícil para o Internacional, mas eu lembro
Aí, já trabalhava na imprensa, mas lembro como torcedor, na época, de ir num Grenal no Estádio Olímpico, e o Inter ganhou deles 4-1 com o Lico em campo, com a camisa profissional do Internacional. Deve ser um dia inesquecível para ti, né? É verdade, com certeza, né? Foi um Grenal histórico para nós, né? A gente acabou vencendo lá no Olímpico, né? No antigo Olímpico, por 4-1. E tu jovem ali, né? Menino, fazendo toda aquela categoria de base e tu ter, pela primeira vez, tu viver aquilo, né? É uma emoção muito grande e a gente, sempre quando lembra, gera um tipo de emoção, né? Agora a gente viveu aí esse campeonato gaúcho também tão intensamente, assim, então é aquela lembrança muito boa, muito importante para nós, que acaba nos alimentando a buscar cada vez mais jovens, a buscar dar oportunidade, porque tem muita gente boa aí ainda esperando uma oportunidade, como eu tive de viver aquele Grenal ali tão importante para nós, uma grande vitória. Eu lembro, eu estava lá na arquibancada inferior, o Inter tinha sido campeão antecipado na rodada anterior, no meio da semana aqui no Beira-Rio contra o Veranópolis, e aí o Grenal da última rodada acabou sendo para cumprir tabela, e a torcida do Inter foi em peso para fazer a festa no Olímpico, e o Inter ganhou de 4-1, foi bem divertido, foi um sábado à tarde, lembro bem, acho até que eu lembro da data, Lico, dia 17 de dezembro de 1994. Ah, 4-1 pro Inter. É bem legal, boas recordações. Aí depois o Lico saiu do Inter, em 96, foi jogar no Mogi Mirim, e depois rodou pelo país. E histórias da bola que eu acho tão interessantes, Lico. Tu fosse parar em dois países da Ásia que poucos brasileiros vão jogar. Tu fosse jogar em Hong Kong e depois no Vietnã. Conta essa experiência. Isso lá nos anos 90, totalmente diferente o mundo e sem toda a tecnologia e a globalização que temos hoje. Como é que foi chegar lá, rapaz? é verdade, lugares inusitados, né? Mas, claro, Hong Kong um pouco mais já contemporâneo, assim, um pouco mais moderno, o futebol hoje já está bem melhor, né? Mas eu fui a convite de um amigo meu, que era uma categoria acima da minha, tá? Que era o Cristiano, era um zagueiro aí do Inter, nas categorias de base, e ele Era o foi Cristiano pedido... Cocão? Não, o Cristiano Cordeiro. Ah, sim. Mas eu lembro do Cocão, lembro, claro que lembro. Isso eu lembro. E aí ele me convidou, perguntou se eu não queria fazer uma experiência lá de 3 meses, né? Aí um contratinho de 90 dias. Cara, eu vou desbravar, vou arriscar. Eu sempre fui meio assim, meio desbravador, né? E aí acabei indo, acabei gostando. E aí a gente jogava a Série B da Copa da Ásia, né? E aí a gente pegou um time do Vietnã, jogamos contra, assim, pegamos na chave, né? Um time do Vietnã. Ganhamos deles em Hong Kong. Fiz um grande jogo e no final do jogo o pessoal do Vietnã me convidou para jogar o campeonato deles lá do Vietnã. Aí a gente conversou, entrou em contato. Eu pedi uma passagem para ir lá, para conhecer o lugar, para conhecer um pouco da situação toda que eu iria viver pela frente, né? E deu tudo certo. Eles entenderam isso. Eu fiquei uma semana lá no Vietnã, conheci o clube, realmente uma bela estrutura assim de campos e estádios, né? Claro que um pouco mais não tão moderno como Hong Kong, mas foi tudo certo, tudo legal, acabei gostando. Depois, quando eu fui embora de lá, foi o Denilson para lá, o Denilson, esse campeão do mundo, esse atacante aí que hoje é dessa grande emissora aí que transmite os jogos, e acabou indo para lá, então já está um pouco mais moderno, mas eu fui um dos primeiros a desbravar lá o Vietnã, e foi legal, foi bacana. Eu acho que o lugar é tu que faz, né? Por mais que daqui a um pouco exista alguns obstáculos e tal, mas o lugar é tu que faz, e eu consegui fazer o meu lugar lá e foi bem legal, foi bem bacana viver no Vietnã. Cara, e tu ficou entre Hong Kong e Vietnã quase 3 anos lá, né? Exatamente, foi 3 anos. E a comida, e a língua, e a fala, e a alimentação, uma adaptação totalmente diferente, né? É verdade, Campelo, mas assim, ó,
a gente tem que se adaptar, né? Se adaptar rápido, né? 3 meses tu fica apanhando ali um pouquinho na alimentação e até tu te adaptar a algumas coisas e a língua também. Em Hong Kong eu não tive esse problema, né? O pessoal usa muito o inglês e a gente tinha intérprete no time e também esse meu colega que já estava mais tempo lá traduzia tudo também, então foi bem tranquilo em relação a isso. Aí no Vietnã, sim, que foi um pouquinho mais complicado em relação à língua e tal, mas assim, ó, no final dá tudo certo. Que legal isso. E essas experiências são importantes para o hoje profissional de formação de atletas Lico Freitas, né? Porque essas experiências são importantes para a formação dos meninos. Com certeza, Campelo, colocou super bem. Tudo isso que eu vivi dentro do futebol, né? Eu vivi todas as situações do futebol, né? Eu gosto de falar assim, isso eu aprendi com o Julinho Camargo lá, né? Ele sempre conta essa história. Pô, Lico, eu trabalhei eu trabalhei em todas as divisões do futebol brasileiro, e inclusive na 100 divisão. Então isso te dá uma casca, te dá uma experiência, te dá muita lição de vida para te poder hoje estar na frente dos jovens ali e poder com contundência tu poder falar uma coisa porque tu viveu aquilo, sabe? Então eu procuro também de alguma forma antes de começar uma avaliação, uma peneira, onde a gente vai, principalmente nessas periferias, eu sempre gosto de falar um pouquinho assim, né, para não tomar muito tempo, porque eles precisam jogar, precisam mostrar o talento deles, mas eu sempre procuro passar um pouquinho dessa experiência que eu vivi dentro do futebol. Cara, e hoje, essas tuas andanças pela região metropolitana, pelos bairros de Porto Alegre também, nesses últimos 3 meses, digamos, aproximadamente, ou até menos do que isso, tu já consegue ter a percepção de que realmente tem muito talento por aí, como a gente imagina, e que muitas vezes o que falta realmente é a oportunidade? Com certeza, campeão. Existe muito talento nesses lugares, tá? Mas tu tem que ter alguns pontinhos assim a entender, né? É claro que são talentos completamente cru, né? São talentos que tu identifica com... Posso citar coisas assim básicas para ti, tá? São talentos que tu identifica com necessidade de alimento, tá? Não existe uma alimentação adequada, não existe, inclusive, uma situação familiar, sabe, ideal. Então, tem várias situações que tu vive quando tu vai nesses lugares, né? A vulnerabilidade é muito grande na nossa cidade, no nosso entorno, e muitas vezes nós que estamos, graças a Deus, bem colocados na vida, muitos de nós acabam não se dando conta disso, mas a vulnerabilidade é gigantesca e está muito próxima de nós, né? É verdade, campeão, muito próxima mesmo, porque a partir do momento que tu começa a viver isso realmente, né, tu começa a participar da comunidade, tu começa a viver, né, eu vou lá dentro, não interessa o lugar que for, se tiver que pedir permissão para alguém, a gente pede, mas a gente vai lá dentro para estar levando, assim, no mínimo, Campelo, uma esperança, sabe? E no caso específico do Inter, assim, as pessoas são apaixonadas, as pessoas amam o Inter, amam a camisa do Inter, amam os jogadores do Inter. Então, eu, através do Inter, vou lá levar uma esperança também, sabe? Claro que não vão ser todos, mas eu acho que a grande maioria acaba se satisfazendo, acaba se realizando com aquele menino que é escolhido do bairro dele, sabe? Então, isso é de uma importância, assim, de uma grandeza, de um alimento psicológico para essas pessoas muito, muito interessante, muito importante. Eu saio dos lugares assim, as pessoas me agradecendo, perguntando quando é que eu vou voltar, sabe? Porque tu levar esperança é muito importante nesses lugares. Que legal, que trabalho lindo. E um cunho social formidável e também com Tá? objetivo esportivo de captação de talentos, é claro. Já fosse no famoso, histórico, importante campo do Campo da Tuca? Claro, com certeza, com certeza. Inclusive, já bati uma bolinha lá também, né? Não é fácil.
E lá tem um campeonato que o bicho pega. Mas e a gurizada, tá utilizando o campo adequadamente? Tem um trabalho legal lá pro Inter acompanhar? Olha, eu tenho contato, assim, tenho feito contatos, assim, com o pessoal. Alguns esses líderes de comunidade, assim, né, estão criando, dar um pouquinho mais de estrutura, de mobilizar a meninada da Tuca especificamente, para que a gente possa estar indo lá também, assim, frequentemente, né? Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, né? Algumas coisas mínimas, assim, de um cadastramento no nosso departamento, para a gente estar podendo ir lá observar. Então, a Tuca está um pouquinho ainda assim, um pouco, estão numa fase de organização. Que legal, claro, é um trabalho ainda inicial, né? São 3 meses praticamente dessa tua atuação nesse trabalho como observador de jogadores, observador técnico do Celeiro de Ases nas comunidades da Grande Porto Alegre. Trabalho formidável, é um trabalho fundamental pro Internacional, para a história do clube, para o futuro do clube, e a gente deseja vida longa a esse projeto, a esse trabalho junto às comunidades da região metropolitana, Lico. Muito obrigado pela tua atenção, uma alegria imensa te entrevistar aqui no programa do Inter. Obrigado, campeão. Outro dia a gente se encontrou aí, né? Foi na festa do nosso clube aí, a gente não conseguiu trocar uma ideia rápida, assim, foi tudo muito rápido. Mas eu que agradeço, cara. É um prazer sempre falar contigo e fico feliz também, muito feliz de tu estar hoje dentro do nosso clube aí, fazendo toda a tua comunicação, toda a tua memória, toda a tua parte grandiosa aí como jornalista. Um abraço para ti. Lembro muito, Anderson Cardoso, do Lico fazendo gol com a camisa do Cerâmica e com a camisa do amado Cruzeiro de Porto Alegre, lá no Estrelão. Aliás, que time aquele que tu jogasse no Cruzeiro em 99, né? Tinha o Pinga na defesa e o Lico no meio-campo. E o Manu no ataque. É verdade, o Elton Correia de mim ainda, né? Grande jogador do interior nosso aí. Time bom, time bom. Time bom. Valeu, Lico. Grande abraço, prazer imenso te ver. Abraço, Campelo. Obrigado. Lico Freitas, observador técnico do Internacional, ex-jogador do Celeiro de Ases, ex-jogador profissional do Inter, jogou em vários clubes em outros estados e também aqui no estado do Rio Grande do Sul, jogou no exterior e hoje faz esse trabalho que tem a essência do Esporte Clube Internacional, um trabalho de observação de talentos, de observação técnica nas comunidades de Porto Alegre e da região metropolitana, onde o Inter historicamente sempre captou talentos e jogadores importantes para construir essa história vitoriosa, maravilhosa do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Aí Lico Freitas, observador técnico do Internacional. E na manhã desta quinta-feira, o técnico Roger Machado comandou o penúltimo trabalho visando a estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, sábado, 9h contra o Flamengo, no Maracanã. O treinamento foi fechado no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado optou pela privacidade para ajustar detalhes técnicos e táticos na equipe, que entrará em campo na busca pelos primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro na estreia do Certame Nacional em 2025. O comandante colorado contou com 4 retornos do trabalho da manhã de hoje. O goleiro Sérgio Rocher, que foi destaque pela seleção uruguaia nos 2 jogos da data FIFA pelas eliminatórias sul-americanas, inclusive sendo eleito o melhor em campo no empate do Uruguai, terça-feira em 0-0 contra a Bolívia na altitude boliviana. O Carboneiro e Rafael Santos Borré, que estavam a serviço da seleção colombiana, e Ener Valencia, grande destaque desta janela da data FIFA das eliminatórias sul-americanas, marcando gols pela seleção do Equador. Os 4 voltaram de suas seleções após a disputa das rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo e já estão à disposição da Comissão Técnica Colorado. O Clube do Povo volta a treinar nesta sexta-feira, finalizando a preparação para enfrentar o Flamengo no jogo que acontece sábado, 9h no Maracanã. E o programa do Inter de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 18 horas aqui no canal do Inter e no @SC Internacional no Facebook, sempre para Alfa. Jogue com segurança na casa de responsa. Nas redes sociais é @AlfaBetBR. Tudo junto, @AlfaBetBR. O programa do Inter volta amanhã. Tchau!